Sejam bem-vindos à retrospectiva 2025 de Castor e seus esquetes. Eu sou o André Arruda e neste programa vamos rememorar este ano, que para alguns não vai deixar saudades e para outros foi um ano inesquecível. Se não tiver todos os fatos importantes desse ano, não tem problema, eu não sou jornalista. Isto é uma sátira, não é um documentário. E começamos com tecnologia, porque 2025 foi o ano em que a inteligência artificial não só invadiu tudo, como também escreveu este roteiro. Se ficar ruim, a culpa é do robô, não minha. Este ano tivemos uma overdose de IA. Não foi uma onda, foi um tsunami digital. Textos, áudios, músicas, vídeos, dublagens, resenhas, receitas, conselhos amorosos. Tudo feito por robôs com mais energia do que qualquer ser humano, com 8 horas de sono e 3 cafés. Até aquele seu amigo que vivia dizendo: olha, eu sou original, eu não sigo tendências. Agora tem playlist gerada pelo ChatGPT, legenda feita por IA, foto tratada por IA e até opinião terceirizada para um algoritmo. A autenticidade virou realmente um item de colecionador. E claro, os golpes evoluíram junto, porque no Brasil, se a tecnologia avança, a malandragem avança 2 passos. Quem se lembra do vídeo do canguru no avião? Pois é, a IA passou o ano criando fake news tão absurdas que até o Discovery Channel ficou com inveja. Teve jacaré no metrô, tubarão no Tietê, político falando coisa sensata. Essa foi a mais difícil de acreditar. E até celebridade que nunca existiu, mas já tinha fã-clube. E não para por aí, deepfakes políticos, vozes clonadas, gente recebendo ligação do próprio chefe pedindo pix. E o pior é que tinha gente que acreditava. A tecnologia avança, mas a malandragem também. O brasileiro sempre foi criativo, mas agora ganhou superpoder. É como se o 171 tivesse feito pós-graduação em Stanford. Aliás, esse programa aqui foi roteirizado com a ajuda de IA, viu? Se você rir, parabéns para mim. Agora, se você não rir, parabéns para o robô, que já está treinando para substituir humoristas, roteiristas, apresentadores e talvez até mesmo o público. Do jeito que vai, daqui a pouco a IA vai rir sozinha das próprias piadas e ainda pedir aplauso automático. Mas nem tudo são flores. Teve relatório do governo nos Estados Unidos sobre saúde feito com o ChatGPT, citando estudos que simplesmente não existem. Aí inventou a pesquisa, inventou o autor, inventou a revista científica, só faltou inventar o planeta. E teve advogado que resolveu terceirizar o cérebro para IA e apresentou leis e decisões judiciais que nunca foram escritas por ninguém além do robô. O resultado, processo real e argumento fake. O juiz deve ter lido aquilo e pensado: olha, eu não ganho o suficiente para isso. Falando em promessas, Elon Musk lançou mais foguetes esse ano. Alguns até deram certo, outros viraram fogos de artifício de luxo. E teve foguete coreano que explodiu em Alcântara. Sorte que os protocolos brasileiros funcionaram perfeitamente. Ninguém se feriu, tudo dentro do esperado, mas faltou aquele tempero brasileiro, né? Porque se tem uma coisa que a NASA deveria estudar é a gambiarra brasileira. Se fosse foguete com jeitinho brasileiro, talvez tivesse dado certo. Ou pelo menos chegado mais longe com fita isolante, arame e uma oração forte. E teve gente que ficou viciada na Alexa.
A assistente virou praticamente membro da família. Participa de conversa, dá palpite, toca música, apaga a luz, acende luz, responde quando não é chamada. Teve até papagaio trollando o dono, fazendo pedidos fora de hora. Imagine acordar e ver na fatura 10 quilos de semente e um drone. Quem manda dar liberdade para quem repete tudo? O papagaio virou influência sem querer. Agora, será que estamos vivendo uma bolha de ar? Não só filtro que te deixa com cara de anime. É dinheiro entrando pesado em soluções que gastam energia como se não houvesse amanhã. E no fim, não entregam nada útil. Parece aquele filho nem. Come, dorme, só faz os desenhos estranhos. Se isso não é bolha, pelo menos é uma espuma digital. Bonita, brilhante, mas desaparece quando você toca. E a Embraer prometeu carro voador e cumpriu. Os primeiros testes deram certo e os modelos chegam entre 2027 e 2030. Finalmente vamos ter nossa versão tupiniquim dos Jetsons. Adeus engarrafamento na rodovia dos imigrantes do Réveillon. Adeus Marginal Tietê às 6 da tarde. Adeus Avenida Brasil no Rio. Agora é só esperar o Uber aéreo e torcer para que não tenha tarifa dinâmica no céu, porque se tiver, meu amigo, vai ser mais barato pegar um foguete do Musk. E agora vamos para as notícias do Brasil, porque aqui a realidade é tão surreal que parece roteiro de série, só que sem final feliz. 2025 foi aquele ano em que o Brasil continuou sendo o país do meme. Teve política, teve escândalo, teve bolsonaristas surtando com chinelo e até com o SBT. E claro, mobilizou meia dúzia de gatos pingados com a camisa da CBF na porta da PF para receber calorosamente o mito rumo ao Xandão. Quem diria que o álbum da Copa virou o álbum da Polícia Federal? E não foi só ele. Teve a fuga das galinhas golpistas. Eduardo fugiu para os Estados Unidos. Ramagem já condenado também. Zambelli tentou dar um rolê na Itália e acabou presa. Parece até reality show. Golpistas em fuga. Mas o melhor foi o julgamento histórico. Pela primeira vez, golpistas sendo condenados. E ainda tem gente pedindo anistia. Porque quer manter o golpe com o plano B quando o capital perde na urna. Enquanto Brasília seguia encenando sua ópera tragicômica, agora em temporada estendida, com um elenco rotativo e figurino sempre duvidoso, cada votação no Congresso parecia um episódio novo daquela série que ninguém pediu, mas todo mundo assiste porque não tem como desviar o olhar do desastre. Era deputado subindo ao púlpito com o entusiasmo de quem descobriu a palavra moralidade ontem, mas já usa como escudo para defender interesses próprios, aliados e, claro, aquele pacote completo de ruralista, banqueiro e empresário de apostas online. Tudo isso enquanto recitava o mantra Deus, Pátria e Família, como se fosse senha de Wi-Fi. E se não fosse o povo indo para a rua, meu amigo, o Centrão já teria colocado a bunda do povo na janela para passar a mão nela, com a tranquilidade de quem acha que ninguém está olhando. Mas estava gritando, estava filmando e estava tuitando. E foi essa pressão popular, não discurso bonito, não promessa vazia, não live de madrugada, que garantiu avanços reais como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Um respiro no meio do caos. Mas ainda falta muito. Acabar com a escala 6x1, punir devedores contumazes e quem sabe um dia ensinar alguns parlamentares a diferença entre representar o povo e representar o próprio bolso. Enquanto isso, as manifestações nas ruas ganharam reforço de artistas que, cansados de assistir ao circo de horrores montado no Congresso, resolveram participar do espetáculo, mas do lado certo da lona. Vieram músicos, atores, escritores, humoristas, influencers e até aquele amigo que só aparece em protesto quando tem algum famoso.
Todos juntos para lembrar que resistência não tem profissão, não tem partido, não tem crachá. É questão de dignidade. E como manda o manual de instruções do Centrão, edição amarelada, capa dura, última revisão em 1998, bastou ver um artista na rua para ressuscitarem o discurso mofado de dizem todos da lei Rouanet. Um clássico, um hit, um fóssil retórico. Só que, por uma ironia tão afiada que poderia cortar até orçamento secreto, descobriu-se que os maiores beneficiados por verbas culturais e pelas famosas emendas PIX eram justamente os artistas sertanejos alinhados ao agronegócio, ao conservadorismo e ao próprio Centrão. Ou seja, enquanto acusavam os outros de comer o bolo, estavam eles mesmos lambuzados de glacê até o pescoço. E como se não bastasse o caos institucional, 2025 ainda nos presenteou com os debates 1 contra 20. Espetáculo à parte do estupidez. Cada transmissão parecia um experimento social para medir o limite humano de vergonha alheia da direita de senso comum estúpido. Era fake news servida em buffet livre. Gritos que fariam inveja à torcida organizada e uma falta de argumento tão profunda que dava para ouvir o eco cortado por lapadas secas de debatedores sensatos que tiveram a coragem de dizer o óbvio. Se existisse um campeonato mundial de constrangimento, já teriam levado taça, troféu, medalha e talvez até um patrocínio de alguma marca de papel higiênico. Mais constrangedor ainda é o influenciador que ganha dinheiro com bet, inclusive ganhando com a perda de quem aposta. Parece que de influenciador e coach não sobra um que preste, mas como toda regra tem exceções, Felca mostrou como se faz influência digital, denunciando exploradores de crianças e adolescentes indevidamente adultizadas. E assim seguimos, com o Centrão tentando transformar cada brecha em oportunidade, como quem joga Tetris com dinheiro público, e o povo mostrando que, apesar de tudo, ainda tem voz, força e uma paciência que já deveria ter ganhado o status de patrimônio imaterial da humanidade. E os boicotes de 2025? Esses mereciam um quadro fixo no jornal com vinheta, trilha dramática e talvez até um mascote. Porque, sinceramente, foi um espetáculo à parte. Quase um spin-off da série principal. Primeiro tentaram boicotar a peça de teatro da Carol Castro em João Pessoa, mas o resultado, os ingressos evaporaram mais rápido que promessa de campanha. Ainda esse ano partiram para cima do filme Ainda Estou Aqui, anunciando o boicote como quem convoca a torcida organizada. E o que aconteceu? Virou sucesso estrondoso. Lotou salas, emocionou meio planeta e ainda saiu do Oscar com a estatueta na mão de melhor filme internacional. Um fiasco absoluto para os boicotadores, é claro. E agora, num plot twist digno de novela das 9, resolveram boicotar as sandálias havaianas. Sim, as havaianas, o chinelo, o patrimônio cultural não oficial do Brasil. A sandália que sobreviveu a crises econômicas, modas passageiras e até ao pé suado do verão carioca. Se isso não é desespero, eu não sei o que é. Mas a moral da história: o bolsonarismo descobriu sua verdadeira vocação de garoto propaganda involuntário. Quanto mais eles gritam, não comprem, mais o povo responde, onde é que vende? É quase científico. Se continuarem nesse ritmo, vão acabar revitalizando a economia inteira sem perceber. E, falando em economia, 2025 resolveu brincar de surpreender. A inflação ficou sob controle, um milagre digno de canonização, apesar do café que continua subindo como se tivesse contrato exclusivo com a SpaceX. Cada ida ao supermercado parece um lançamento orbital. Você entra na padaria para comprar um pacote e sai calculando trajetória, gravidade e custo-benefício. Tivemos pleno emprego, mais gente trabalhando, produzindo, vivendo, exceto, claro, os políticos do Centrão, que seguem firmes na missão de atrapalhar qualquer coisa que pareça remotamente com progresso. Mas no resto do país, esse sim arregaçou as mangas. Aprovamos a reforma tributária, colocamos gás e luz de graça para famílias carentes, um alívio tão raro que até o boleto ficou emocionado.
Só que ainda falta muito para desentortar o estrago deixado pelo governo anterior. Aquele combo explosivo de apostas online, jogos de tigrinhos, centrão imperativo, influenciadores políticos barulhentos, MBL e coaches Red Pill, que acham que leram um livro, mas na verdade só viram um vídeo de 30 segundos no TikTok. É um legado tão desastroso que deveria vir com manual de instruções e aviso de que não tente consertar isso sozinho. O Brasil até parece estar voltando aos trilhos, é verdade. O trem está andando, a locomotiva está funcionando, o maquinista está acordado. Mas, convenhamos, ainda tem muito vagão para empurrar. E alguns estão tão enferrujados que talvez seja mais fácil jogar fora e fingir que nunca existiram. E agora vamos dar uma olhada lá fora. Porque se você acha que o Brasil é bagunça, espera até ver o resto do mundo. Em 2025 começou nos Estados Unidos aquele jeitinho peculiar. Com o presidente já instalado na Casa Branca, ajeitando a cadeira, sonhando com o Nobel da Paz, como quem sonha em ganhar na loteria sem nem jogar. Mas, no fim das contas, o que pintou mesmo foi um prêmio da paz da FIFA, uma honraria com a mesma credibilidade de uma influência prometendo emagrecimento com chá detox. É simbólico, é bonito, mas não serve para absolutamente nada. Logo em seguida veio o tarifaço, aquele pacote econômico que virou o comércio global de ponta cabeça, de lado, de costas e até mesmo em posição fetal. O mundo inteiro tentando entender o que estava acontecendo enquanto a inflação nos Estados Unidos subia como balão de festa junina. O resultado? O governo dos Estados Unidos teve que recuar em várias medidas porque até superpotência tem limite para brincar de roleta econômica. E enquanto a economia tropeçava, a onda conservadora por lá resolveu virar um espetáculo de horror. Agentes de imigração transformaram a fronteira em um grande pega-pega humano, como se fosse um reality show distópico. O governo, por sua vez, brincava de esconde-esconde com arquivos comprometedores do caso Epstein, aquele jogo que todo mundo sabe onde está a verdade, menos quem deveria encontrá-la. Para completar o bingo do absurdo, as Forças Armadas resolveram jogar batalha naval no Pacífico, tudo para garantir o petróleo da Venezuela. A justificativa oficial, o regime Maduro seria narcoterrorista. A justificativa real? Bom, essa fica para o próximo episódio, porque aparentemente a geopolítica internacional agora funciona como série de streaming, cheia de reviravoltas, pouca coerência e muita audiência. No fim das contas, parece roteiro de filme ruim. Aqueles que passam às 3 da manhã num canal que ninguém lembra que existe, mas não, é vida real. E 2025 estava só começando. Depois tivemos o tão esperado fim do conflito em Gaza. Acabou, pelo menos no papel, mas deixou para trás um cenário que parece saída de filme pós-apocalíptico. Ruínas por todos os lados, um silêncio tão pesado que parece que até o vento ficou constrangido e uma reconstrução que vai levar décadas, talvez gerações. E o mundo faz aquela cara de agora aprendemos a lição, mas basta virar a esquina para repetir os mesmos erros com a mesma convicção de sempre. É o famoso prometo que mudo na versão diplomática. Enquanto isso, Rússia e Ucrânia seguem naquele relacionamento internacional que parece novela mexicana com roteiro escrito às pressas. Todo mês surge um anúncio de agora vai, acordo iminente, paz à vista, e todo mês não vai. Volta a briga, volta a tensão, volta a ameaça. É praticamente um namoro tóxico entre países. Promete paz no domingo, discute na segunda, bloqueia no WhatsApp na terça e reabre negociação na quarta. E assim seguiremos eternamente. E o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul? Esse já virou até lenda urbana. É tipo obra pública, tem placa, tem anúncio, tem coletiva de imprensa, mas entrega que é bom, nada. O grande entrave? França e agora Itália batendo o pé com a força de quem não quer perder o privilégio de cobrar caro por legumes que parecem ter sido cultivados com água benta.
Os agricultores europeus defendem seus preços como se fossem patrimônio da humanidade, e o resto do mundo assiste a essa novela rural com a mesma paciência de quem espera ônibus que nunca chega. Na política internacional, a onda conservadora segue firme e forte na Europa, quase um tsunami ideológico. Países fechando fronteiras como quem fecha a porta do quarto para não dividir o Wi-Fi. Discursos contra a diversidade embalados em propaganda tão bonita que até parece comercial de perfume, e um retrocesso tão bem produzido que dá até para confundir com avanço se estiver assistindo sem óculos. Do outro lado do planeta, o Japão até fez história elegendo sua primeira-ministra. Um marco, um símbolo, um momento histórico. Mas aí vem o plot twist. Ela é conservadora. Ou seja, o avanço é no gênero e o retrocesso foi nas ideias. É como trocar a capa do livro, mas deixar o mesmo texto lá dentro, só que agora com verniz. E na América do Sul, as vitórias da direita foram pipocando como milho em panela quente. Cada eleição parecia trilha de filme repetido. Discursos inflamados, promessas fáceis, soluções mágicas e aquele velho manual do populismo que continua sendo best-seller absoluto no continente. Se tivesse versão de bolso, já estaria esgotado. E falando no futuro, ou no que sobrou dele, a COP30 foi basicamente um grande encontro internacional para não chegar a um consenso nenhum. Um festival diplomático onde todo mundo discursou bonito, tirou foto plantando mudinha e voltou para casa sem assinar nada concreto. O famoso mapa do caminho ficou tão no papel que parece até projeto de faculdade entregue na véspera, cheio de boas intenções, mas zero execução. E por quê? Porque tem muito dinheiro na mesa dos lobbies de empresas e países que poluem como se não houvesse amanhã. E do jeito que vai, talvez realmente não haja. O negacionismo climático virou discurso político, bandeira eleitoral e slogan de campanha. Quem diz que quem não lacra, não lucra? Estão lacrando o futuro do planeta e lucrando em cima disso com a serenidade de quem vende água no deserto. Enquanto isso, o mundo está cada vez mais quente, com clima estável, enchentes onde não deveria ter água, secas onde deveria ter rio, incêndios onde deveria ter floresta, mas ainda tem gente jurando que o aquecimento global é a invenção da Greta, como se a moça tivesse poderes mágicos para derreter geleiras com opinião. E agora vamos falar de esporte, porque tem uma coisa que une o Brasil, além do ódio ao Centrão, é o futebol. E no Esporte 2025 foi o ano em que o Flamengo simplesmente ativou o modo cheat code. Parecia que até tinham encontrado um botão secreto no vestiário. Ganhou o Brasileirão, a Libertadores e o Carioca, como quem completa a missão de videogame no nível fácil. Era vitória atrás de vitória, goleada atrás de goleada, e o torcedor já estava escolhendo espaço na estante para guardar mais e mais troféus. Mas, como toda boa história precisa de um pouco de sofrimento para manter o torcedor humilde, nem tudo foi festa. No Intercontinental, o Flamengo encarou o PSG de igual para igual. Jogou bonito, fez jogo duro, mas perdeu nos pênaltis. Aquele momento em que o coração do torcedor bate mais forte que o chute do batedor. E no Mundial de Clubes veio o Bayern de Munique, aquele time que só perde quando está de mau humor. Resultado, eliminação acachapante. Não foi bem um vexame, mas foi quase um desastre. Foi um final feliz. Não foi um final feliz que a torcida tanto sonhava. 2025 foi quase perfeito para o flamenguista, quase épico. Quase inesquecível, mas ainda faltou aquele título que o rubro-negro já reviveu em 1981, mas sonha acordado, dormindo no ônibus, com trabalho e até no churrasco de domingo. E o Corinthians? Ah, o meu Corinthians. 2025 começou como uma montanha-russa emocional já na primeira curva. Em 12 de março o time foi eliminado na terceira fase preliminar da Libertadores. É o famoso 3 batidinhas e já acabou o forró.
Mas como bom protagonista de novela, o Corinthians não deixou o público respirar. No final deste mesmo mês, levantou a taça do Paulistão em cima do arquirrival Palmeiras, reacendendo o Agora Vai com a força de quem acredita no amor pela terceira vez. Mas a ilusão durou pouco. Em 27 de maio, veio a eliminação na Sul-Americana e começou aquela fase de ladeira abaixo. No Brasileirão, entre março e dezembro, virou um drama semanal. O time flertou com zona de rebaixamento, sofreu, suou, chorou, fez promessa, mas terminou em 13º lugar, aparecendo no top 10 menos vezes do que aparece dinheiro livre no caixa do clube. Em agosto, porém, o Corinthians voltou a aprontar, eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil e reacendendo a chama da esperança como quem manda a mensagem para a ex às 3 da manhã. E depois de um ano inteiro de causa administrativa, transfer, dívida bilionária e até impeachment de presidente, veio o final feliz digno de último capítulo. Em 21 de dezembro, o Corinthians bateu o Vasco em pleno Maracanã, lotado, e conquistou a Copa do Brasil, salvando o ano e o humor da Fiel, que já estava ensaiando o monólogo dramático do Agora Vai. E no mundo dos esportes, 2025 foi aquele ano que parecia que o roteirista resolveu misturar futebol, tênis, skate, esqui alpino e até novela mexicana, tudo num mesmo balaio, só pra ver no que dava. E até deu certo, porque foi um caos delicioso de acompanhar. Começando pelo futebol, tivemos de tudo. O Mirassol, sim, o Mirassol, aquele time que muita gente ainda acha que é nome de cidade fictícia de novela da Globo, simplesmente fez história e com uma campanha meteórica garantiu sua primeira vaga na sua primeira Libertadores em sua primeira vez na Série A. O Brasil inteiro ficou dividido entre que lindo e como assim? Mas foi real, foi épico e foi um tapa na cara dos gigantes que vivem tropeçando no próprio ego. Lá na Europa, o PSG finalmente ganhou sua primeira Champions League, além de ter ganhado o Intercontinental. Depois de gastar muito dinheiro como quem joga o modo carreira no FIFA com cheat de orçamento infinito, mandar embora medalhões, contratar meio planeta e colecionar eliminações traumáticas, o time francês finalmente levantou a taça da Europa. O Paris ficou tão feliz em levantar a orelhuda que até o trânsito pareceu melhorar por 5 minutos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Messi virou praticamente patrimônio nacional da MLS, jogando pelo Inter Miami. Brilhou, encantou, lotou o estádio, vendeu camisa, fez gol de tudo quanto é jeito e transformou o futebol da bola redonda em evento de gala no país do futebol da bola oval. Já Cristiano Ronaldo, no outro lado do mundo, no Oriente Médio, seguiu a sua saga em busca do 1000º gol, uma meta tão absurda que parece desafio de videogame no modo lendário. E o menino Ney? Esse passou o ano no Santos, vivendo uma espécie de férias prolongadas de tantos jogos que não pôde disputar por lesões, porque meme bom nunca morre e quase viu seu time ser rebaixado. Ele virou praticamente o feriado nacional de todo o futebol brasileiro. Todo mundo comenta, ninguém sabe quando volta de verdade, mas sempre rende assunto. E claro, o clássico eterno, o patrimônio cultural da internet, o meme que sobrevive a guerras, pandemias e mudanças climáticas. Palmeiras não tem mundial. Em 2025, mais uma vez, o universo confirmou essa tradição oral que já deveria estar registrada no IFAM. Mas o esporte não vive só de bola rolando. No tênis, o Brasil viu surgir um fenômeno. João Fonseca, com apenas 19 anos, subindo forte no ranking mundial e deixando o país inteiro com aquela sensação gostosa de será que agora vai? O garoto joga com a calma de quem está pedindo um açaí na praia. No esqui alpino, sim, o Brasil no esqui alpino, Lucas Pinheiro Bratten fez história ao vencer a etapa da Copa do Mundo em Levi, na Finlândia. O narrador brasileiro ficou tão emocionado que quase pediu cidadania norueguesa ao vivo. No tênis de mesa,
Hugo Calderano decidiu que 2025 era o ano dele e conquistou a Copa do Mundo jogando com a precisão de um cirurgião e a frieza de quem está escolhendo o sabor de pizza. E no skate, a fada que não erra nunca, Raíssa Leal, ganhou mais um Super Crown em São Paulo, porque ela coleciona títulos como quem coleciona figurinhas repetidas. A menina simplesmente não sabe perder e a gente agradece. E agora vamos para o mundo do entretenimento, porque 2025 foi um ano em que a arte brilhou e fez muito conservador perder o sono. Começando pelo cinema, 2025 já começou com o Brasil fazendo barulho lá fora. Antes mesmo do Oscar, quem abriu alas foi Fernanda Torres, que garantiu o Globo de Ouro de melhor atriz dramática e simplesmente arrasou nos talk shows americanos. Ela gastou todo o inglês que tinha e provavelmente uns créditos extras emprestados à mãe para responder perguntas, fazer piada, viralizar no TikTok e conquistar apresentadores que nem sabiam apontar o Brasil no mapa. Teve meme, teve brasileiro corrigindo a pronúncia do nome dela em tempo real e teve até gringo tentando falar saudade, como se fosse palavra mágica. E aí veio o Oscar e, meu amigo, o Brasil fez história. Ainda Estou Aqui levou a estatueta e transformou o domingo de carnaval em final de Copa do Mundo. Foi um surto coletivo tão grande que parecia que o Brasil tinha ganhado o Hexa, o Hepta e o Octa no mesmo dia. Teve bloco temático, teve gente fantasiada de Oscar e até de Fernanda Torres, teve trio elétrico tocando trilha sonora de filme, teve comentarista chorando ao vivo e teve aquele tio que nunca viu um cinema nacional na vida gritando "Eu sempre apoiei". O impacto foi tão absurdo que até a academia do Oscar entrou na brincadeira. A foto oficial de Fernanda Torres se tornou a imagem mais curtida da história no Instagram da academia. O Brasil simplesmente hackeou o algoritmo com pura emoção e glitter. As redes sociais, claro, entraram em combustão espontânea. O X, antigo Twitter, virou um bloco de carnaval digital. O TikTok parecia um festival de edição maluca. O Instagram virou um mural do orgulho nacional. E o brasileiro, que não perde uma oportunidade de zoar, começou a provocar os outros concorrentes. A Nora? Emília Pérez? Aqui é Brasil, pô! Foi um show à parte, um espetáculo, um delírio coletivo digno de registro histórico. E como sempre, depois da vitória o brasileiro fez o que sabe fazer melhor, exagerou. Teve gente dizendo, agora sim, Hollywood é nossa, como se o letreiro do morro fosse ser substituído por Holly Rio na segunda-feira. Teve até quem sugerisse transformar o Oscar em feriado nacional. E, sinceramente, depois de tudo isso, não seria má ideia. Na TV, 2025 entregou uma trama digna de novela das 9, com roteiro escrito às pressas por um autor que desistiu da sutileza. O Zezé tinha um especial prontíssimo para ir ao ar no SBT, com luzes ajustadas, cenário montado, VT editado, tudo um esquema. Mas, às vésperas da exibição, ele resolveu abrir a caixa de ferramentas do chorume bolsonarista e saiu distribuindo ofensa gratuita para as herdeiras e proprietárias da emissora. Tudo porque elas ousaram convidar o presidente para inaugurar o novo canal de notícias. Um detalhe: ofender a dona da casa na véspera de seu programa ir ao ar é o equivalente televisivo a cuspir no bolo antes de cantar o parabéns. O resultado: o especial foi direto para a gaveta, sem direito a reprise, sem direito a em breve, sem direito a virar meme. E no seu lugar entrou o Coringa Universal da programação do Sistema Brasileiro de Televisão, o especial do Chaves. Porque quando tudo dá errado, quando o caos impera, quando o cronograma desmorona, o barril salva. E salva mesmo. E o mais engraçado é que o Chaves não só salvou o SBT, ele virou fenômeno mundial. Com o retorno à TV e aos catálogos de streaming, a série explodiu de novo, conquistou uma nova geração e, graças ao Bad Bunny, ainda ganhou uma sketch em inglês no Saturday Night Live.
O mundo inteiro descobriu o que o Brasil já sabia há décadas. Não existe crise que resista ao seu Madruga. Enquanto isso, bem, o Zezé vive outra novela. A decadência artística bateu na porta e entrou sem pedir licença. A voz já não é mais a mesma, o repertório já não tem novidades e ele só aparece na mídia quando resolve criar polêmica. Seja defendendo a malfadada anistia, seja distribuindo opinião como quem distribui panfleto em semáforo. E claro, não dá para esquecer os rios de dinheiro que ganhou em shows pagos por prefeituras de partidos de direita Brasil afora. Muitas delas aquelas que preferem contratar sertanejo a contratar médico, construir hospital ou terminar escola. É o famoso prioridades versão Brasil profundo. No fim das contas, o especial que deveria ser dele virou do Chaves. O barril virou estrela global e Zezé virou um trend top, enfim, de motivos que não envolvem a música. A vida é irônica, mas a TV brasileira é ainda mais. E nos realities, nos realities 2025 manteve a tradição. Nada de novidade, só a continuidade do caos, como manda o figurino da TV brasileira. Teve mais um BBB, mais uma Fazenda, mais uma Dança dos Famosos, mais uma Corrida das Blogueiras. Tudo igual, tudo diferente, tudo maravilhoso e vergonhoso ao mesmo tempo. A televisão brasileira é o único lugar onde repetir o mesmo formato todo ano ainda gera meme novo, treta inédita e cancelamento fresquinho. E que ano pros memes, né? Teve o Morango do Amor, que virou sensação nacional sem ninguém entender exatamente o porquê. Teve a Sister Hong, que viralizou tanto que parecia personagem de anime dublado pelo TikTok. Teve meme feito por IA, que confundiu metade do país. Ninguém sabia mais se era participante, se era deepfake, se era CGI ou espírito zombeteiro. Com destaque para Marisa Maiô, uma animação feita por inteligência artificial que começou como piada e terminou como um ícone fashion, referência estética e fantasia de carnaval. O Brasil não cria memes, o Brasil cria patrimônio imaterial. E como se não bastasse, ainda rolou novela dentro do reality. A clássica Vale Tudo voltou com a pergunta eterna: quem matou Odete? E no fim, não morreu. A mulher ressuscitou, reapareceu da entrevista, virou trending topic e fez o público duvidar da própria sanidade. A Globo entregou o realismo mágico sem avisar. E falando em novela, teve também o fenômeno das Três Graças, a novela que sucedeu Vale Tudo, que mal estreou e já virou um meme nacional. A protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, ficou marcada por ser mais atrasada que a candidata do Enem. Cada cena um atraso diferente. Atraso emocional, atraso físico, atraso narrativo, atraso espiritual. O Brasil adotou Gerluce como símbolo nacional da procrastinação. E no meio desse caldeirão de caos brilhou ela, Laércia Dantas, que surgiu do nada, dominou tudo e lançou o hit do ano. Garçom, tem pitu? Traz. A música virou trilha sonora de absolutamente tudo. Churrasco, formatura, festa infantil, reunião de condomínio, vídeo motivacional, trend de TikTok, abertura de podcast, remix eletrônico, versão forró, versão brega funk, versão coral infantil e até versão sinfônica. Laércia virou o ícone nacional, patrimônio cultural e musa do caos. Mas 2025 não viveu só de ficção, viveu também de música, e muita música. Teve Lineker explodindo com Caju, que virou trilha sonora de romance, sofrência e dancinha. E quem não dançou Feiticeiro e Vira-Lata Caramelo do Pedro Sampaio, simplesmente não viveu 2025. Era impossível fugir. Tocava na balada, no mercado, no Uber, no velório, no grupo de zap da família. E teve também o fenômeno global das versões vintage da Go Records, que transformaram funks brasileiros em virais internacionais com estética de vitrola antiga. O mundo inteiro dançou e depois ficou constrangido quando traduziu a letra.
O brasileiro não tem um minuto de paz, mas também não perde a chance de exportar caos cultural. E para provar que a música brasileira é muito mais do que sertanejo, 2025 trouxe um desfile de astros e estrelas. Daniela Mercury com Alcione, Isa, João Gomes, Benzadeus, cada um entregando show, presença e identidade. Teve Caetano e Maria Bethânia emocionando plateias. Teve turnê de despedida de Gilberto Gil, que fez o Brasil inteiro chorar em uníssono. E teve a perda dolorosa de Preta Gil, que deixou um vazio enorme na música e no coração do país. Também merece menções honrosas 3 amigos que estão em ascensão na música e que vocês vão ouvir falar muito deles. Traeme, que está fazendo shows Brasil afora, com parcerias musicais, convites para eventos e apresentações e um sucesso pop atrás do outro. Arrasa, Travacita! Dornelles com seu funk carioca LGBT pra lá de apimentado e também fazendo shows Brasil afora. E Heleno, campeão do Canta Comigo e estrela em ascensão da MPB, com uma turnê maravilhosa que presta homenagens a Ney Matogrosso. E tem muitos amigos meus fazendo arte, que com muito orgulho irei divulgar os sucessos que irão fazer em 2026. E no meio de tudo isso, o Brasil seguiu fazendo o que faz de melhor. Driblando problemas com dancinha. Porque se tem uma coisa que une o país, além de meme, caos político e novela, é o poder de uma boa batida. E agora vamos falar da nossa casa, porque 2025 também foi um ano de mudanças e conquistas aqui no podcast. Afinal, Castor e seus escapes completou 5 anos de vida este ano. Então vamos falando da nossa própria bagunça organizada, o Castor FM, que nasceu esse ano como quem chega na festa dizendo: não conheço ninguém, mas já estou em casa. Ele é novo no formato, mas tem DNA antigo, herança direta do lendário Bom Dia Pra Quem, aquele programa diário de segunda a sexta que acompanhou o brasileiro entre 2022 e meados de 2024, sempre com a energia de quem acordou cedo demais e decidiu transformar indignação em entretenimento. A diferença é agora, evoluímos. O Castor FM virou um híbrido maluco de rádio, TV, streaming, podcast e mesa de bar. É gravado e transmitido ao vivo em live no YouTube, Twitch, Instagram e TikTok. Porque se não tiver pelo menos 4 câmeras, 3 chats simultâneos e um filtro aleatório entrando sem querer, nem conta como programa moderno. Mantivemos a essência, comentar os fatos da semana com humor, crítica, ironia, deboche, indignação, performática e aquele toque de não acredito que isso aconteceu mesmo. Mas agora com cara de multiplataforma, ritmo de streaming e caos de timeline de rede social. É a nostalgia do rádio misturada com a hiperatividade do TikTok, o improviso da Twitch e a estética do YouTube. E depois de 20 episódios da primeira temporada, esperem mais bagunça em 2026. O Castor FM virou praticamente um Frankenstein midiático, só que simpático, engraçado e com mais carisma, que muita influência por aí. Tem vinheta, tem opinião, tem meme, tem treta, tem análise séria disfarçada de piada e piada disfarçada de análise séria. Tem até aquele momento clássico em que o apresentador fala com o chat como se estivesse conversando com uma plateia invisível, por quem sabe. No fim das contas, o programa virou exatamente o que 2025 precisava. Um espaço para rir do caos, entender o caos e, quando possível, sobreviver ao caos. E não parou por aí. Depois que do Bom Dia Pra Quem encerrou sua era em 2024, nasceu Domingo à Noite. Aquele programa que chega suave, descalço, com luz baixa e voz calma, mas que no fundo é uma bomba filosófica pronta para explodir na sua cabeça precisamente às 8h30 da noite de um domingo. Ele começou tímido, quase como quem pede licença para entrar na semana das pessoas, trazendo mensagens reflexivas, pensamentos profundos e aquele empurrãozinho emocional para enfrentar a segunda-feira sem fingir tanto. E em 2025 o programa simplesmente decolou. Chegamos à marca de 100 episódios, cada um com mais cuidado do que muito programa de TV por aí.
Tem qualidade de som, tem artes de capa dignas de galeria, tem audiogramas que viralizaram nas redes sociais e fizeram o público dizer: eu vou compartilhar isso aqui rapidinho e pronto. De lá se vão 200 histórias com frases filosóficas que parecem escritas especialmente para cada drama pessoal do ouvinte. O domingo à noite virou aquele momento sagrado da semana, um mix de terapia, poesia, reflexão e meme existencial. Cada frase virou o convite para pensar, respirar e desacelerar. E claro, compartilhar. Porque se tem uma coisa que 2025 provou é que filosofia também merece hype no Instagram e no TikTok. E merece mesmo. Nada mais contemporâneo do que postar uma reflexão profunda com filtro de brilho e trilha sonora lo-fi. O programa virou praticamente um spa mental em formato de podcast. Um abraço auditivo, um vai dar certo com reverb. E acima de tudo, um lembrete de que até no caos da semana existe espaço para um pouco de sentido, ou pelo menos para fingir que encontramos algum. « 2025 está terminando. E com ele a primeira quarta parte do século XXI. Parece pouco, mas pense comigo. Já se passaram 25 anos desde que viramos o milênio. 25. Um quarto de século. A gente piscou e pá! Já tem adulto de 24 anos que nunca usou um disquete. Nunca soprou um cartucho de videogame. Nunca esperou foto revelar. Nunca ouviu barulho de internet de escada e acha que telefone fixo é peça de museu. E, sinceramente, nem estão errados. Essa galera nasceu depois de 2000. Já está no mercado de trabalho, já tem opinião formada, já paga boleto. E olha que tem gente de 40 que ainda não conseguiu chegar nesse nível de maturidade. O tempo passou tão rápido que, se você parar para pensar, 1999 está perto de 1970 do que de hoje. É assustador. É fascinante. É o século XXI dizendo: surpresa, eu corro, você que lute. Prometeram muito para este século. Carros voadores, cidades flutuantes, robôs fazendo tudo. A ficção científica pintou um futuro cheio de glamour tecnológico com prateado neon e gente usando um macacão metálico. Mas e a verdade? A gente ainda está preso no trânsito da Marginal Tietê, discutindo com o Waze e esperando o carro voador da Embraer chegar em 2030. Isso se não atrasar, porque no Brasil até o futuro atrasa. O que veio rápido não foram as naves espaciais, mas as notificações. A velocidade da comunicação virou um negócio tão absurdo que dá até saudade da época em que fofoca demorava 3 dias para chegar. No século XIX, as notícias vinham por carta. No século XX, por telefone. Agora chegam em uma mensagem de WhatsApp e viralizam antes mesmo de serem confirmadas. A gente vive em um mundo onde a mentira dá 3 voltas no planeta antes da verdade terminar de digitar bom dia. Enquanto isso, o planeta está mais quente, não no sentido figurado, mas literal. O aquecimento global deixou de ser previsão e virou realidade. E uma realidade bem desagradável, tipo spoiler de série que você não pediu. Enchentes secas, incêndios e discursos negacionistas embalados em propaganda bonita, com música suave, gente sorrindo. Quem disse que quem lacra não lucra? Tem gente lucrando enquanto lacra o futuro do planeta, vendendo solução mágica enquanto empurra o problema para a próxima geração. E a próxima geração, coitada, já está ocupada demais
tentando pagar aluguel e terapia para salvar o mundo sozinha. Vivemos em um mundo onde tudo é imediato, mas nem tudo é profundo. Uma geração inteira cresceu conectada, mas ainda busca sentido e não é no Google. A gente tem acesso a tudo, mas compreensão de quase nada. Talvez seja por isso que programas como este existem, para rir, refletir e lembrar que, apesar de tudo, ainda dá para escolher ser protagonista e não figurante nessa história maluca que chamamos de vida. Porque, no fim das contas, entre um meme e outro, entre uma crise e outra, entre uma notificação e outra, a gente ainda tenta encontrar propósito. E às vezes encontra, às vezes não, mas seguimos tentando porque desistir não está no script. 2025 acaba, mas o século continua. E a pergunta é, vamos esperar o futuro chegar ou vamos construí-lo? Porque se depender só dos algoritmos, ele vai ser rápido, eficiente, otimizado, cheio de recomendação personalizada, mas não necessariamente melhor. O futuro não é um aplicativo que atualiza sozinho, ele é uma obra coletiva, um projeto em andamento, um rascunho que a gente precisa revisar o tempo todo. E se tem algo que 2025 ensinou, é que o amanhã não está garantido. Mas a possibilidade de fazer diferente, essa sim continua viva. Então, que venha 2026, com seus desafios, suas surpresas, seus memes e suas oportunidades. O século XXI ainda está no começo, e nós também.